Uma cópia do despacho que determinou a divulgação da lei em cada província foi enviada a todos os povos para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Ester, capítulo 4. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as servas de Ester e os seus camareiros, e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Ester chamou a Atá, um dos camareiros do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu para saber que era aquilo e por quê. E saindo Atá a Mardoqueu à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Suzã, para os destruir, para que a mostrasse a Ester e a fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Atá, e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então falou Ester a Atá, mandando-o dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Ester: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Ester lhe ordenou. Ester, capítulo 5. Sucedeu, pois, que ao 3º dia, Ester se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Ester, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Ester: se parecer bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, para que se atenda ao desejo de Ester. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Ester tinha preparado, disse o rei a Ester no banquete do vinho: qual é a tua petição? E ser-te-á concedida. E qual é o teu desejo? E se fará ainda até metade do reino.
Então respondeu Ester e disse: Minha petição e desejo é, se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição, e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, porém vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e foi para sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos, e Zeres sua mulher, e contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: Tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disseram Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: Faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. Ester, capítulo 6. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei: Que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei, que ministravam junto a ele, disseram: Coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: Quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: Eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: Que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: De quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Assim disse Amã ao rei: Para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios, e Zeres, sua mulher, lhe disseram: Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. E estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Ester, capítulo 7. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester, disse outra vez o rei a Ester, no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Ester?
e se te dará. E qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Ester e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a assim fazer? E disse Ester: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha, e o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: Porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos camareiros que serviam diante do rei: Eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Ester, capítulo 8. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Ester à casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester tinha declarado quem ele era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Ester encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Falou mais Ester perante o rei, e se lhe lançou aos seus pés, e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã o Agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou, e pôs-se em pé perante o rei, e disse: Se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas concebidas por Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus que estão em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto estender as mãos contra os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei, e que se sela com o anel do rei, não se pode revogar. Então foram chamados os escrivães do rei, naquele mesmo tempo, no 3º mês, que é o mês de Sivan, aos 23 dias. E se escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas e aos governadores e aos líderes das províncias que se estendem da Índia até Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo o seu modo de escrever e conforme a sua língua,